Olá, pessoal. Este é mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Eu tenho a honra hoje de estar com um convidado para lá de especial, o ex-ministro Alisson Paulinelli, atual presidente da Abramilho. Meu querido doutor Alisson, muito obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão. É um prazer poder dialogar com você e externar um pouco daquilo que a gente vive e pensa. Pois é, deixa eu te falar, já começo falando o seguinte, ó, tem um monte de gente trabalhando aí, Roberto Rodrigues entre eles, que quer que você seja o Prêmio Nobel da Paz, porque ele diz que você, o Roberto falou isso para mim essa semana, ele falou que você é o maior brasileiro vivo. O Roberto é meu irmão, isso aí tem muito quase no sangue, porque eu me considero irmão dele. Mas vamos explicar isso direitinho. Pois Na realidade, que eu falei para o Roberto, que esse prêmio não é para mim, esse prêmio será um reconhecimento para o Brasil, se ele realmente existir. Agora, eu acho que o que é importante é que esse fato dessa Revolução Verde que o Brasil fez seja reconhecido, não a minha pessoa. Eu falei, olha, eu até já estou homenageado só com a indicação sua, Roberto. Isso, para mim, eu tenho que gravar isso como um dos maiores feitos que eu tive na minha vida. Agora, se não ganhar, eu já estou muito feliz com o reconhecimento dos meus amigos. Agora, se ganhar, ele vai pertencer ao Brasil inteiro. São os cientistas, são os extensionistas, são os nossos profissionais, são a nossa Embrapa, as nossas universidades, as nossas instituições estaduais, é a iniciativa privada que fez toda essa revolução. Nós fomos apenas um agente e fomos empurrados pelos amigos que tínhamos e, graças a Deus, a essa compreensão, esse entendimento, essa coragem, essa determinação é que levou todos a fazer essa revolução. Ela não é minha, não. Maravilha. Deixa eu te falar, o ministro não nasce ministro. Eu quero saber o seguinte, como é que nasceu o ministro? Ministro, como é que era a sua família? Me conta um pouquinho, como é que foi a sua infância aí? Que ano que você nasceu? Me conta aí essa história toda. Ô, Carlão, eu nasci em Bambuí, como você falou, em 1936. A minha mãe era de origem italiana, mas era era professora na região. O meu pai era engenheiro agrônomo, nasceu lá em Bambuí também. E lá eles se conheceram, se casaram, e eu fui o primeiro filho. O meu nascimento teve um fato muito interessante, segundo a minha mãe. Eu nasci em 10 de julho de 1936. Dia 9 de julho era o dia de Carlos Gomes. E a banda musical de Bambuí tinha ido para o coreto, no jardim da cidade, e feito uma homenagem a Carlos Gomes. E houve um fato muito interessante. Eles brilharam. Era uma banda dessa voluntária. O sapateiro era o saxofonista, o jogador de futebol era do trombone, e assim sucessivamente. E eles brilharam e foram várias vezes aplaudidos, fizeram uma apresentação muito bonita na praça principal, no coreto. E eles guardavam os seus instrumentos na prefeitura. E minha casa, a casa do meu pai, era ao lado da prefeitura. E a prefeitura tinha, de um lado e de outro, um alpendre muito grande. E eles ficaram tão entusiasmados com a demonstração deles lá na praça principal, e chegando na prefeitura, quiseram fazer, antes de guardar os instrumentos, uma despedida daquele grande êxito que eles tiveram. E minha mãe ao lado, passando mal, coitada. Está
estava sofrendo já há mais de 2 horas. E já era quase meia-noite. E a hora que eles resolveram se reunir, então, no alpendre e tocar o hino nacional, dizer, mamãe, que hora que tocou o hino nacional, eu pulei fora e gritei logo. Que história Ela maravilhosa. Fato, sabe? Diz ela que o hino nacional foi um alívio para mim sair fora. Que show de bola. E você estudou, a infância sua foi passada toda em Bambuí? O primário, naquela época o secundário, também em Bambuí, no ginásio Antero Torres, que praticamente foi fundado naquela época. Eu fui um dos primeiros a matricular e a formar lá. Depois eu vou fazer o curso que na época chamava científico em Lavras, tá. no Instituto Gama. Essa foi o meu roteiro estudantil. Lá no Gama, eu tive um fato interessante. O meu pai era agrônomo e eu, como filho, eu fui filho único, porque o segundo filho não deu certo. Mamãe, coitada, quase morreu, teve que tirar o útero e ficou prejudicada. E eu fiquei como filho único. E você sabe que filho único, às vezes, tem uns privilégios, né? O meu pai era prefeito da cidade na década de 40 e ele reivindicou um posto agropecuário do Ministério da Agricultura como prefeito para Bambuí e conseguiu. Esse posto foi ser instalado e tinha um problema sério. É que para ser chefe do posto tinha que ser um engenheiro agrônomo. E lá só tinha o papai, né, como engenheiro agrônomo. Levar gente de fora para lá não era fácil naquela época. E ele acabou ficando no dilema. Ou eu continuo prefeito, ou eu perco o posto. Então, ele chamou o vice-prefeito e falou, a partir de agora você vai ser o prefeito e eu vou tocar o posto, que eu tenho muita esperança nisso. O posto era aqueles postos agropecuários de fomento à inovação da agricultura. Ele cumpriu isso, foi ser o dirigente do posto, e eu passei a participar muito com ele, naturalmente, com os trabalhos lá dentro da instituição e depois fora também, porque ele fazia assistência técnica. Naquela época, o governo é quem tinha a patrulha motomecanizada, era o governo quem produzia sementes, mudas, é quem dava assistência técnica. O crédito não era muito fácil como hoje, não, mas dava para se conseguir alguma coisa. E, através dessas viagens, dessas conversas, é natural que eu fui me entusiasmando com o setor. Quando eu estava para terminar o curso ginasial em Bambuí, eu falei com ele que eu queria que ele me ajudasse, que eu queria ser também um engenheiro agrônomo. Ele levou um susto muito grande. Primeiro, ficou muito feliz, mas virou para mim com a esperteza e simplicidade que ele tinha. Mas será que você está indo estudar agronomia por minha influência? Você não está influenciado demais, não? Você tem vocação para isso? Eu falei, olha, papai, eu acho que eu tenho. O senhor, através dessas viagens, dessas visitas, eu ouço suas palestras, tudo isso tem me ajudado muito. E eu converso muito também com o pessoal da região, os produtores. Eu tinha um relacionamento muito fácil. Aí eu falei com ele, eu quero que o senhor me ajude. Eu preciso estudar agronomia e quero que o senhor me oriente. Aí minha mãe tinha estudado em Lavras, que tinha uma escola de agronomia. Era uma das mais antigas, ela nasceu em 1908. Era uma instituição evangélica americana em que Dr. Gammon tinha feito essa fundação em Campinas. Em Campinas veio a febre amarela e dizimou grande parte de Campinas, ainda no século anterior. Ele, vendo aquilo, ficou muito preocupado e se deslocou para o interior de Minas e foi bater em Lavras. Lá em Lavras ele gostou demais. Lavras é a confluência do oeste para o sul de Minas.
Uhum. E ali ele se instalou com o Instituto Gama, que é uma instituição que está lá até hoje e que presta muito serviço ao país. Bom, eu fui conversando com meu pai e a preferência que ele teve é o seguinte: olha, aqui de Bambuí a Lavras não é muito longe. Eram 200 quilômetros, a gente gastava um dia de viagem naquela época. E você vai estudar lá, que sua mãe estudou lá, e eu vejo a formação que ela tem. É uma formação muito... Era formação tipo americana, né? Uhum. E eu acho que isso é importante. E lá tem curso de agronomia, se você gostar, você fica lá. Eu fui fazer o curso científico lá. E em 1953. Fiz o curso em 53, 54, 55. Quando chegou em 55, eu prestei o vestibular. Fui, graças a Deus, muito bem classificado. Fui o primeiro colocado do vestibular e já fiquei lá. Eu procurei fazer meu curso com muita atenção, era muito estudioso, terminei o curso em primeiro lugar, fui medalha de ouro da turma, e depois, ao terminar o curso, eu já tinha uma veia política, não tinha discussão. Eu tinha sido presidente do diretório do Centro Acadêmico da Escola Superior de Agricultura de Lavras por 2 gestões. A primeira, houve uma divisão. Na segunda, eu ganhei a 0. É sinal que eu tinha feito um bom trabalho. E, ao terminar o curso, o meu pai, que tinha sido prefeito e tinha envolvimentos já bastante grandes em toda a região, o posto agropecuário se transformou num centro de treinamento. Esse centro de treinamento depois foi transformado numa escola agrícola. E essa escola agrícola, hoje, eu pude ajudar, fiquei muito feliz. Hoje é uma bela universidade, em Bambuí. É um desses institutos federais com sede em Bambuí. Eu saindo de lá, indo para Lavras, é natural que essa vocação um pouco política me ajudou nos trabalhos que eu tinha no diretório, ajudei a escola um pouco, mas quando eu fui formar, faltando 2 dias para a formatura, o diretor, que era Mr. John Roylock, é um americano, me chamou lá na casa dele e me falou o seguinte: eu não tenho uma boa notícia para você, não. O professor Bernard Bartels, que era um alemão, um sujeito excepcional, era um dos melhores professores que tinha lá, foi convidado para ser diretor da Mannesmann, em Belo Horizonte. E ele já tem tempo para se aposentar aqui, até mais do que isso. Ele me pediu que vai se aposentar e vai para Belo Horizonte. E o outro professor excelente que tinha lá, que era Clidenor Galvão, estava doente. Ele tinha um irmão que era dono de um hospital no Rio Grande do Norte, e o irmão dele achou melhor ele ir para lá. O diretor da escola me procurou e disse: olha, eu tenho tentado substituir esses professores. Estou tendo a maior dificuldade. Eu já estava com a veia política bem influenciado em ir trabalhar na área política. Entendi. Eu tinha já convites. Aqueles convites me motivaram muito. Eu já estava mais ou menos localizado. Eu ia trabalhar no campo político. Aí o diretor me chamou e nessa conversa ele falou comigo: a má notícia que eu tenho que dar para você é a seguinte: nós estudamos o seu currículo e vimos que você tem competência para substituir um desses professores. Se você puder, tudo bem. Se você não aceitar, eu tenho que te informar, você que gosta tanto da escola, nós vamos suspender o vestibular esse ano. Eu levei um susto, não caí porque eu estava na cadeira, sentado em frente dele. Uhum. Eu virei para ele: mister, esse é o problema? Não perguntei mais nada, Carlão. Não sabia qual era a matéria que eu ia lecionar, se eu ia lecionar com remuneração, ou sem, onde é que eu ia morar, etc, etc.
Só virei para ele. Mister, assustado. Se o problema é esse, está resolvido, a escola vai fazer o vestibular desse ano. Elimino todas as outras hipóteses que eu tinha. Pode contar comigo, a escola não fecha. Isso foi muito interessante, porque, nesse momento, eu falei com ele, mas eu não venho só para ser professor, não. Eu gosto demais dessa instituição. A sua origem, ela tem razões para que aqueles que passam aqui dentro realmente se sacrifiquem. E ela não vai ser fechada, não. Eu vou trabalhar com vocês, mas não vim só para ser professor. Eu vim para que a escola continue a funcionar. Isso aí era o quê? Pelas minhas contas aqui, era 1960, por aí? 60. Dezembro de 59, dia 12 de dezembro. Eu ia formar dia 14. Bom, a partir de 1º de janeiro, eu fui admitido como professor de hidráulica, irrigação e drenagem, substituindo Bernardo Bartels. Nesse inteirinho, vê como as coisas são coincidentes. O Tancredo Neves tinha perdido a eleição em Minas, mas ele era deputado, me parece, ou senador, não me lembro bem, e foi chamado para ser o primeiro ministro tentando apaziguar aquela crise com o Jango. E o Tancredo tinha um fato muito interessante. Ele tinha me convidado para ir para São João del Rei. Ele tinha uma grande amizade em Lavras, que era o doutor Silvio Minicus, que era um segundo pai que eu tinha lá. E o Tancredo falou para o Silvio o seguinte: eu perco a eleição na minha terra, em São João del Rei, mas nunca perdi em Lavras. Aí o Silvio brincava, porque aqui nós estamos somando todos, e me botou lá, nessa época ainda como estudante, dizendo que eu era um dos que ajudava, né? Na realidade, quando eu fui me formar, uma das alternativas que eu tinha é ir trabalhar lá em São João del Rei, que era um trabalho muito mais político. O Tancredo ascendendo, esse nosso amigo de Lavras também reforçou-se politicamente, doutor Silvio, e aí eu tive um canal direto para conversar com o primeiro-ministro, que era mais do que familiarizado com o Instituto Gamo, com a obra que eles realizavam e com a Escola Superior de Agricultura de Lavras. Ele sabia muito bem o que aquilo representava. E me deu força. Eu tive de passar grande parte do meu tempo. Eu ia para Brasília na terça-feira, depois de ter preparado todos os trabalhos na segunda, e voltava na quinta para dar aula sexta e sábado. Concentramos o meu período de aulas para mim poder fazer esse trabalho. E eu passava em Brasília. E aí comecei, com o apoio do Tancredo, a articular as bancadas. A escola viu que eu estava sendo sacrificado demais e me ajudou, logo que pôde, contratando mais uma pessoa para me ajudar a lecionar. E aí eu me dediquei muito à parte administrativa da escola. Veio a chamada Revolução, em 64. Você veja que eu tive um trabalho a mais. A escola era americana. A preservação do país é para que ele não se comunizasse. Seria, assim, muito lógico que se colocasse aquele movimento que houve no sul de Minas a favor da nossa escola como um movimento esquerdista, coisa que não foi. Eu tinha que provar isso. Não era fácil, mas aí eu tive a grande felicidade de me comunicar muito bem, ajudado pelo doutor Eudes de Souza Leão Pinto, que eu falei sobre ele lá atrás, que era o presidente da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. E eu passei a ser um sócio praticamente honorário dessa instituição, e ali eu encontrava
a grande força militar que se reunia permanentemente para discutir problemas nacionais. E o Eudes sempre me ajudava a me incluir lá como um caso especial e acabei me relacionando também muito bem com a nova gestão. Isso levou também a compreensões muito interessantes. O doutor Rondon Pacheco acabou se entusiasmando pela escola. E veja que, em 1970, ele foi indicado governador em Minas. Muito bem. Foi chegando a fase dele de assumir o poder, isso foi a partir de janeiro de 1971, o doutor Rondon me chamou por mais de uma vez e brincava comigo, olha, eu vou precisar de você. Eu falei, a escola está à sua disposição, nunca quis individualizar. Mas teve um dia que ele falou, não, você não está entendendo. Eu vou precisar de você no governo. Eu falei, ó, doutor Rondon, espera aí, eu tenho compromisso com a escola e eu não posso deixar aquilo lá dessa forma. O senhor vai me desculpar. Ele chegou para mim e foi muito franco. Ele falou, professor, a verdade é que eu estou trazendo o senhor para ser o meu secretário da Agricultura. Eu falei, doutor Rondon, eu quero ser muito franco com o senhor. A escola pode lhe ajudar mais do que a sua secretaria, porque ela não existe. Ele falou, o senhor não está entendendo. Eu estou lhe trazendo aqui para o senhor fazer da secretaria o que o senhor está fazendo na sua universidade. Aí não teve jeito, foi a chave de galão. Eu tive que ceder. Nessa altura, o senhor na escola, o senhor era o diretor da escola? O senhor já era. Desde 1966 eu fui diretor. Entendi. Eu comecei em 67. Entendi. E aí já era 71. Bom, o senhor teve no governo, Geisel, então, desde o primeiro dia, o senhor entrou no governo junto com o presidente e saiu do governo junto com o presidente. Eu queria que o senhor fizesse, então, um balanço desses 4 anos, qual foi o grande saldo. E pensando já, o senhor acabou de completar agora, no mês de julho, 84 anos, eu estou imaginando aqui pelas contas, aí o senhor saiu do governo com 42, quer dizer, o que o senhor tinha de vida até o dia que o senhor saiu do governo, já passou outro tanto, e quem está acompanhando essa entrevista desde o começo está aqui, como eu, simplesmente admirado com essa lucidez, com essa inteligência que o senhor demonstra, com essa memória extraordinária. O senhor cita nomes, cita dados, cita datas, ou seja, o senhor, eu já era seu fã, estou mais fã ainda. E eu obrigado. Muito obrigado, Carlão. A gente está entrando na reta final do nosso programa, então eu queria que o senhor fizesse um balanço desses 4 anos de governo e um balanço do que foi a sua vida nesses 42 anos até chegar hoje. Muito bem. Com prazer. Como eu disse, a aposta que nós fizemos na ciência, na tecnologia, e aí tem um detalhe, na juventude brasileira. Aqueles 1000 profissionais eram gente nova, era gente competente, e que os que já tiveram a pós-graduação ficaram aqui. Os outros nós mandamos com uma tarefa definida. Você vai para os melhores centros de ciência do mundo, mas você vai lá para ver e conhecer a ciência no seu mais alto nível. Agora, tecnologia e inovação será no bioma brasileiro. Eu consegui, na época, 200 milhões de dólares. Não mandei só os 950 da Embrapa, não. Mandamos 462 das instituições estaduais de pesquisa e mandei também 100 professores das universidades para agradecer a elas aquilo que elas estavam fazendo em termos de integração e de ajuda ao programa nosso de pesquisa. Olha, foi a melhor coisa que fizemos. Criamos uma nova mentalidade no país. Esse pessoal voltou para cá. Alguns voltaram e eu ainda estava em governo. Tivemos a oportunidade de ver a lucidez, o crescimento da sua capacidade imaginativa. Era como se você regasse uma terra seca com a água do conhecimento.
As coisas começaram a fluir de maneira encantadora. E olha, eu fico muito feliz, porque eu participei deste início, com todas as dificuldades, mas vi brotar a primeira agricultura tropical, competitiva e altamente sustentável. Nós fizemos o inverso de que o mundo sempre fez. O mundo fez agricultura durante 4.000 anos, pegando as terras férteis, indo lá e arrancando suas vegetações nativas e passando a cultivá-las sucessivamente. Algumas degradando-as, outras fazendo conservação, mas em risco, porque eles tinham pego as terras mais férteis do globo e nós aqui não tínhamos essas terras. Nós fomos pegar as terras mais degradadas, reconhecidamente no mundo inteiro, que foi o Cerrado. Ele é degradado aqui, ele é degradado na África e também na Ásia. As estepes da África são tão degradadas quanto o Cerrado brasileiro. Nós pegamos essa área, conseguimos, em tempo recorde, reconstituí-la em termos de fertilidade, em termos de capacidade produtiva e de bioeconomia. Isso, para mim, foi fundamental. O Cerrado demonstrou a competência dos tupiniquins aqui do Sul. Pegaram a área mais degradada que tinha e a transformou na mais produtiva e competitiva que nós temos. E estamos fazendo ainda a evolução. Eu tenho os olhos grandes. Eu saí de governo, mas não saí da agricultura. Eu estou sempre rodeando. Voltei para a secretaria em Minas. Depois da secretaria, estive em banco, estive trabalhando em empresas e sempre voltado ao setor agrícola. E hoje, que eu já estou estabilizado, eu me sinto muito honrado de estar podendo somar ao mesmo entusiasmo de velhos companheiros meus, professores, grandes pensadores, que se associaram a mim no Fórum do Futuro. Nós estamos lá colaborando de graça, fazendo estudos, propondo soluções e estudando a agricultura tropical brasileira, estudando o mundo, propondo a todas as regiões do globo novas situações em que o Brasil pode ser a peça principal. Eu vou ser muito objetivo com você. O mundo tem hoje problemas seríssimos. Você está vendo aí a FAO, a OSF, o Banco Mundial, fazendo os estudos, sabendo que a população vai estar em 2050 próxima a 10 bilhões de habitantes. Pelo menos 9.700. Eu, que conheço hoje, estou trabalhando lá na África, duvido que fique só nisso, porque se na Ásia conseguiram botar programas de controle de natalidade, na África não. Ali é tribal. O marido casa com 5 mulheres. A mulher é quem trabalha. Ele dorme de dia e caça de noite. E você sabe que isso tudo está fazendo uma explosão populacional na África. A África hoje é um continente que já tem mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. E faminto. E faminto. E é um continente tropical. Hoje nós somos um país que passa crises sem sentir, porque somos os mais fortes na produção agrícola. Eles hoje estão nos ouvindo porque nós já somos o maior exportador de alimentos do mundo. Nós exportamos mais em volume e em dinheiro. São 100 bilhões de dólares por ano. O segundo é os Estados Unidos, com 76 bilhões. Nós estamos fazendo hoje o papel de moderador na angústia que o mundo tem. Todos eles sabem que, para atingir esse 2050, vai ter que haver uma oferta a mais de 61% da atual oferta de alimentos do mundo. Então, eu jogo isso na mesa. Não seria mais lógico
Não quero todo esse dinheiro, não. Que parte desse dinheiro vocês fossem conosco do Brasil para estas regiões, transferindo o que nós fizemos aqui. Ah, o Paulinelli é maluco, está arrumando concorrente. Não é concorrente, não. Quem tem competência sai na frente. Eu acredito na competência desse agricultor brasileiro. Acredito na competência dessa agricultura tropical. Deixa eles produzirem lá, sim, porque nós vamos continuar a manter na ciência, na tecnologia e no desenvolvimento do conhecimento. Ministro, deixa eu te perguntar. Hoje, por conta de tudo isso que você explicou, é muito comum a gente, vamos dizer assim, se gabar da agricultura brasileira, né? Ela tem todo esse histórico aí que permite que a gente, né, tenha orgulho disso que foi construído. Mas a pergunta que eu quero te fazer e é uma provocação, eu falo assim, aquilo que ficou passado, aquilo que nós fizemos, talvez já não sirva mais para o novo mundo. A gente está diante de um mega desafio e que, de repente, a gente tem a oportunidade. Eu posso olhar para o futuro e chorar, ou eu posso olhar para o futuro e falar, gente, que oportunidade. A gente, como o senhor falou, a gente exporta 100 bilhões. Mas seria loucura pensar que a gente poderia exportar trilhão e exportando... Não. É perfeitamente viável. Você pode ter certeza que o Brasil hoje não é mais problema, é a solução desse problema. Nós criamos a nova agricultura tropical. Os recursos naturais do mundo hoje estão nas áreas tropicais. Aqui nós temos diferença. Lá, eles não competem mais conosco porque eles só produzem uma safra. Nós, com a natureza, já estamos produzindo 2. E com a tecnologia que se desenvolveu hoje na irrigação, nós já produzimos 3 safras. Eu não estou inventando nada. Vai e veja os quase 2 milhões de hectares que estão irrigados no Cerrado brasileiro. Todos os produtores produzem 3 safras. Não pode que se continue essa letargia de ficar o governo de um lado botando resistência de um efeito, de uma ideologia errada que nós vivemos aí por mais de 30 anos, criando problemas para não se mexer nos recursos naturais que temos. Deus nos deu os recursos, mas nos deu a inteligência para que adquiríssemos conhecimento e soubéssemos usar os recursos naturais que temos sem degradá-los. Foi isso que nós fizemos no Cerrado, é isso que nós estamos, pelo Fórum do Futuro, propondo estudar os 6 biomas brasileiros como forma de estabelecer quais são os limites de uso. Onde não puder usar, vamos preservar e guardar. Aonde puder, veja o que eu vou dizer, quais são os manejos, as técnicas e as inovações que terão de ser colocadas na frente para que não se degrade esses recursos naturais que Deus nos deu. A nossa ministra é competente o suficiente, o nosso ministro da Ciência e Tecnologia é competente o suficiente para isso. Nós vamos levar ao governo uma nova mentalidade em termos de colaboração, com a participação, de uso adequado dos nossos recursos naturais. E mais do que isso, eu tenho uma grande esperança. O Brasil precisa e não pode deixar de investir imediatamente na educação. Essa é a base fundamental. Eu sempre sonhei que aqui nós vamos ter a primeira civilização tropical desenvolvida do mundo. Ela está chegando. E vai chegar, graças a Deus, pelo setor rural. Muito obrigado. Paulinelli, querido, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. É isso aí, pessoal. Este foi mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Eu queria agradecer imensamente o doutor Alisson Paulinelli pela presença, pelo seu tempo.
muitíssimo obrigado e gostaria de lembrar a todos vocês que ainda não se inscreveram nesse canal, a hora é agora, se inscreve no canal, aperta o sininho para você receber todas as nossas notificações, deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e para você que está na audiência super qualificada do Canal do Boi, muitíssimo obrigado. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa.